Boa tarde, então, gente. Peraí. Boa tarde, então, minha gente. Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui, falar aqui do Rio de Janeiro, aí com o Ceará, onde eu tenho alguns familiares e principalmente uma terra na qual eu me sinto tão acolhida. Tenho dito sempre, tenho repetido, né, que eu não só adotei o Nordeste, como me sinto adotada integralmente pelo Nordeste. Tenho aprendido muito com a Fátima na organização da antologia, da coletânea, e na verdade a gente vai descobrindo, né, que trabalhar num coletivo não é muito simples. A gente precisa aprender a ouvir, saber calar algumas vezes, e a gente precisa também administrar a forma como a gente se aproxima de quem está iniciando na atividade da escrita, a gente que já tem um pouquinho mais de experiência, que já escreve, que lida com a literatura, que lida com a poesia. Eu sou professora de literatura, com formação também em mediação de leitura. Então, quando eu ouço falar aqui em lançar sementes, eu fico sempre imaginando que é exatamente isso que nós fazemos ao longo de toda a vida. Nós, como professores, escritores, como pessoas, como educadoras, vivemos lançando sementes. Quando a Fátima fala, por exemplo, do e-book que sai voando, que a gente distribuiu até gratuitamente, e a gente não sabe onde ele chega, eu sinto exatamente isso, né? Como se nós estivéssemos batendo asas e lá de cima jogando sementes que vão se espalhando. O trabalho da literatura é exatamente isso, né? A gente diz é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha, sim, mas se a gente se empenha, a gente consegue trazer leitores para o nosso livro, a gente consegue descobrir que a literatura tem esse poder de agregar, de unir, e que através dela, cada vez mais, nós vamos nos tornando pessoas críticas e mais abertas à visão do outro. Essa questão de homenagearmos as nossas velhas sábias é também para mostrar para as nossas sementes, para as nossas filhas, para os nossos filhos, quem foram essas velhas que nos trouxeram até aqui. Elas são pessoas comuns como nós. Ué, mas pessoa comum pode aparecer num livro? A gente tem o que falar de uma pessoa comum? Tem, porque nós somos pessoas comuns, falando para pessoas comuns e fazendo com que elas entendam que pessoas comuns também fazem a história desse país. Que a história desse país é feita exatamente pelas pessoas comuns. A gente conhece os personagens históricos, mas fala-se pouco das mulheres que estiveram fazendo história. Até porque, como a Fátima disse, a história geralmente é contada, né? Pelo olhar masculino, pela voz masculina. Então é a nossa vez de gritar bem alto. Nós existimos, nós somos mulheres comuns que escrevem a história de mulheres comuns que ajudaram a construir este país e estão ajudando até o dia de hoje. Estão fazendo a história. Nós não somos ajudadoras, nós somos as construtoras deste país. Nesse texto, nesse livro Velhas Sábias, eu digo que esse projeto é um projeto que me encanta profundamente. Eu participei do primeiro, já estou no segundo, que venha o terceiro, que venha o quarto, né? Estou trabalhando e também, neste exato momento, já digo que também estou ajudando, porque a gente está acolhendo as pessoas mais inexperientes, as mulheres que estão aí querendo escrever, mas não sabem como começar. Eu já estou também conseguindo ajudar a elas. Nesse segundo volume, eu conto a história da minha avó paterna, que é assim uma pessoa que quebrou muitas barreiras, embora não tivesse vivido dificuldades financeiras, porque nasceu numa família de classe média alta, mas uma mulher que no início do século XX
já era professora. Minha avó nasceu em 1888 e logo no iniciozinho, com 18 anos de idade, ela já estava ensinando. E assim, o que eu conto aqui é um pouco da dificuldade que ela teve para chegar a ser professora e barreiras que ela teve que quebrar para conseguir se impor como mulher e tomar decisões que nem sempre foram fáceis. O meu texto se chama A Luz de Vagalumes. O título é esse porque a minha avó contava uma história que ela, para estudar, além do lampião da lamparina, precisava catar vagalumes no terreno de casa, colocá-los em um vidro sobre a mesa e, sob a luz piscante, ela estudava. Eu dei então esse título, é um título poético, mas faz jus à história de vida dela. Eu vou ler então um trechinho dessa história. Vovó adorava passarinhos e era certo encontrá-la de tardezinha na varanda, a olhar as árvores do quintal, acompanhando seu vôo e seu canto. Não admitia vê-los presos, sofria e se indignava só de imaginá-los engaiolados e sempre falava da maldade que era aprisionar os bichinhos que viviam livres pelos céus naqueles espaços tão pequenos das gaiolas. Quando caía a noite, vibrava com a chegada dos vagalumes, que naquela época eram muitos. Era apaixonada por eles e contava uma história de sua mocidade, sobre a qual nunca questionamos a veracidade e veio sendo repassada de geração a geração. Dizia que quando não havia luz elétrica ainda em Guaratiba, estudou muito com o auxílio dos vagalumes, colhia os bichinhos no próprio terreno de sua casa e os reunia num grande vidro transparente que colocava sobre a mesa. Aproveitava-se de sua luz piscante para aumentar a claridade do lampião. Ao fim da leitura, libertava os bichinhos, agradecia pela ajuda e pedia a eles que voltassem na noite seguinte. Verdade ou mentira é uma história tão linda e poética que espero que continue sendo repassada por muitas gerações. Este, então, é um pedacinho do meu livro, do meu conto, A Luz de Vagalumes, do Velhas Sábias 2. Obrigada, gente. Muito obrigada.